Olá, maravilhosas e maravilhosos. Aqui quem fala é a Mônica Leite. Eu estou aqui para compartilhar com vocês mais uma das nossas aulas gratuitas. Lembrando que essa aula gratuita do Peso Feliz também está sendo liberada para a comunidade Mulher Digna Minha Renda. Bem, vamos lá. O título da nossa aula de hoje é Conquiste o seu apetite e não o contrário, ou seja, domine o seu apetite, controle o seu apetite e não o contrário. Esta aula é um guia prático sobre como a engenharia dos alimentos manipula a nossa fome há anos e como nós podemos retomar o controle do nosso apetite. Quando nós temos a informação, o conhecimento, nós temos mais condições de modificar a nossa mente, o nosso comportamento e tomar decisões mais acertadas. Lembrando que esse guia é baseado na ciência dos alimentos ligado ao treinamento mental e comportamental Peso Feliz. Eu já te convido para curtir e seguir o Peso Feliz. Nós temos uma diversidade de aulas gratuitas, playbooks gratuitos, conteúdos gratuitos que vão ajudar você a emagrecer de forma consciente e saudável. Essa aula, como eu disse, ela é exclusiva para você, seguidora do Peso Feliz, aluna do Peso Feliz. Eu, juntamente com a minha equipe, e entre essas pessoas da minha equipe, nós temos a Vitória Glória, terapeuta do emagrecimento, nós organizamos aí todo o fluxo de conteúdo e de comunicação da comunidade, do grupo e do canal Peso Feliz, emagrecer com saúde. Eu quero ressaltar que esta aula e esse guia, e abaixo você tem acesso ao playbook desse guia, ela está baseada em evidências científicas e no recente artigo que saiu na BBC sobre uma revolução global na ciência dos alimentos. O nosso objetivo é transformar conceitos complexos em práticos e acessíveis para que você possa seguir emagrecendo de forma consciente e saudável. Você sente que quer comer sempre mais, mais e mais? Por exemplo, você termina uma refeição e logo sente vontade de beliscar. Parece impossível comer apenas um biscoito daquele pacote, ou apenas um pedaço de pão. A sensação de saco cheio não é imaginação sua. É o seu apetite que está manipulando a sua mente, porque ele foi manipulado por muito tempo. Vamos descobrir juntas quem é o verdadeiro culpado desse apetite que não sossega. O que são, afinal, os ultraprocessados? E por que esse nome tem relação com o que nós vamos falar aqui? Bem, primeiro a gente tem que entender o que são ingredientes naturais ou comida de verdade e processados e ultraprocessados. No treinamento Peso Feliz, durante a jornada, as alunas, elas aprendem sobre essa informação importantíssima. Alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles não são apenas comidas, eles são formulações industriais feitas com substâncias das quais você e eu jamais teríamos na cozinha.
eles são recheados de ingredientes artificiais, ou seja, aditivos cosméticos para a aparência, aromatizantes para o sabor, emulsificantes para a textura e consistência. E qual é o objetivo? Substituir alimentos reais, como arroz, feijão e frutas in natura, por produtos de longa duração, lembrando que o objetivo das indústrias de alimento é o lucro, e geralmente o lucro alto. Alimentos minimamente processados têm as suas vantagens. No entanto, aqui nós estamos mais focadas nos ultraprocessados. Vamos entender um pouco o que nós podemos chamar de a trindade da palatabilidade, do palato, né, do paladar, a trindade do paladar, a trindade do gosto, né? Então, a gordura, o sal e o açúcar, eles são produtos que ativam uma área do nosso cérebro, levando-nos ao ponto de êxtase. Porque esses produtos, quando são manipulados pelas indústrias de alimentos dentro da ideia de ultraprocessados, esses produtos, eles são desenhados para que a gente sinta uma hiperpalatabilidade artificial, para que o sabor dos alimentos, ao tocar nas papilas gustativas, na nossa língua, dê um boom no nosso cérebro. Então, a indústria, ela faz uma combinação precisa de gordura, de sal e de açúcar para acender o sistema de recompensa, que é uma área do nosso cérebro, de forma que os alimentos naturais raramente fazem. Então, quando você come uma banana, come um prato de arroz, um pedaço de frango grelhado, uma abobrinha recheada, você não vai ativar áreas do seu cérebro nesse êxtase que os produtos ultraprocessados fazem. Então, os produtos ultraprocessados, eles funcionam como um artifício, né, e bem artificial, para ativar de forma muito potente esse sistema de recompensa do nosso cérebro, muito conhecido, por exemplo, que faz parte desse sistema, o núcleo accumbens. Então, o que nós precisamos entender? Os produtos que não são alimentos, são vendidos como alimentos, mas são produtos ultraprocessados, eles são feitos para serem irresistíveis. Eles vão superar os seus sinais naturais de fome e de saciedade. Sabe aquele chega, já deu, estou satisfeita? Eles são irresistíveis, eles vão ultrapassar essa barreira. Armadilha da velocidade e da textura. Então, os ultraprocessados, eles têm uma baixa saciedade e um consumo rápido. Vamos ver aqui um exemplo. Pão caseiro versus pão industrializado. Pão caseiro, fermentação natural, exige mastigação, sacia mais rápido, né? Ativa ali as áreas do cérebro relacionadas à saciedade. Um pão industrializado, ele derrete na boca. Ele é formulado para você comer vários pedaços sem perceber. A textura desses produtos facilita a mastigação acelerada. Você engole grandes quantidades de calorias antes que o seu cérebro consiga registrar que você está satisfeita. Você já está começando a entender que a culpa não é da sua falta de vontade. Existe uma engenharia
existe um designer, existe um contexto social, econômico, ambiental, e entre outras questões que estão bem, né, que amparam todas essas questões da nossa relação com a comida, mas a gente vive num paradoxo, né? Então, a sociedade que nos incentiva a comprar em excesso e a comer em excesso é a mesma sociedade que ativa a culpa por você ter comido em excesso. Então, não é falta de força de vontade, é um design, é uma engenharia alimentar que estimula o consumo excessivo. O problema não está só na engenharia do produto. O problema está na engenharia do produto e não em você. Ao perceber isso, por que é importante a gente entender que o problema está na engenharia do produto, mas não em nós? Porque ao perceber isso, a gente diminui a nossa autoculpa e a gente começa a recuperar uma clareza acerca desses processos e começamos a fazer escolhas melhores. Por isso que no Peso Feliz não é só sobre perder medidas ou ver os números da balança caindo. Não é só sobre isso. Qual é o custo real para a nossa saúde dos alimentos ultraprocessados? Calorias invisíveis, porque as dietas ricas em ultraprocessados, elas levam a ingestão calórica espontânea muito maior, então, refrigerantes, bolachas recheadas, pães industrializados, comidas industrializadas, a gente vai ter uma ingestão calórica espontânea muito maior. E o padrão alimentar vai ser alterado, né? E vai dificultar a manutenção de hábitos saudáveis. Por isso que quando falamos em comer saudável, em ter uma relação melhor consigo e com a comida, causa um estranhamento na cabeça, nas emoções. É um estranhamento mesmo, porque nós vivemos num contexto que estimula o contrário. Qual é o risco crônico, né? A associação direta com ganho de peso e ganho de peso, associação direta com uma diversidade de doenças crônicas, mesmo se os nutrientes parecerem equilibrados no rótulo. Como identificar o impostor no supermercado? Tá, como é que eu sei que um determinado alimento ele é ultraprocessado? Nós precisamos olhar para o alimento, para as embalagens e também para os rótulos. Ainda que a gente não entenda tudo que está nos rótulos, vamos aí a algumas dicas, certo? Se olha lá aquele alimento empacotado, você vai ver uma lista longa. Play Fire Display Bold. Muitos ingredientes, desconfie. Nomes estranhos. Se você não consegue pronunciar ou não sabe o que é, provavelmente é um aditivo cosmético. Se não faz parte ali da sua cultura de relação com o alimento. O truque do fit, né? As versões light, zero, podem estar cheias de aditivos para compensar o sabor, a textura, a aparência. Falsos naturais. Cuidado com os iogurtes aromatizados, pães que parecem quase naturais, mas não são. A regra de ouro dos 80%. Se você não reconhece 80% dos ingredientes listados no rótulo de qualquer alimento que você for comprar, é provável que seja um ultraprocessado. Sempre priorize alimentos com ingredientes que você reconhece, que faz parte da sua cultura alimentar e que você poderia ter na
dispensa da sua casa frutas, legumes, grãos, carnes. Vamos pensar agora em substituições inteligentes, mas sem radicalismo, ok? Porque no Peso Feliz, o nosso objetivo e a finalidade das nossas jornadas é emagrecer de forma saudável, emagrecer com saúde e sustentar esse emagrecimento ao longo da vida. Por isso que nós falamos em emagrecimento consciente, saudável e sustentável, para que a gente possa levar ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, um iogurte aromatizado industrial. Prefira iogurte natural, mas frutas frescas. Pão de forma com 30 ingredientes. Dê prioridade a pão caseiro ou integral, minimalista. Hoje nós já temos aí, além dos orgânicos, né? Padarias e pequenas padarias de pães artesanais com fermentação natural. Refeições prontas e congeladas. Prefira refeições frescas, feitas por você ou por pessoas da sua confiança. Quais são as estratégias para a gente vencer o impulso? Planejamento. Então, no Peso Feliz, ao longo da jornada, nós trabalhamos muito a questão do planejamento. Temos que decidir pelos nossos lanches antes de sair de casa, se formos a uma festa ou algum evento, já termos ali na nossa rotina consumido alimentos mais saudáveis, mais naturais, para a gente não depender da conveniência industrial, né? Que é essa ideia de você ter alimentos práticos e rápidos, no entanto, eles não são saudáveis. Proteínas e fibras são extremamente importantes nessa nossa jornada de uma relação melhor com a comida e de emagrecer de forma consciente e saudável. Então, a gente precisa incluir em todas as refeições, né? Por quê? Porque elas vão aumentar a nossa saciedade real, a saciedade do nosso cérebro mesmo, né? Então, se eu tenho uma saciedade real, né? Se o meu cérebro sinalizou para o meu intestino que fofocou para todo o meu corpo inteiro, estamos saciados, eu vou reduzir a minha vontade de beliscar. É claro que tem outros pontos aí, né, nessas questões, mas essas estratégias aqui, elas são assim, infalíveis. Rotina. Nós precisamos manter uma rotina de horários estruturados ou minimamente estruturados, para que o nosso cérebro, nosso intestino e o nosso corpo entenda que temos horários para fazer as refeições. E esses horários são muito particulares da rotina de trabalho e de estilo de vida de cada um. Né? Mas se eu tenho ali uma rotina de café da manhã, de almoço, de lanche da tarde, de janta, de um lanchinho da noite, com uma alimentação saudável, rica em proteínas, em fibras, tudo planejado, em conjunto com essas outras duas estratégias, o meu cérebro, o meu intestino e o meu corpo vão fazer a conexão certa entre saciedade e fome. Então, eu vou ter fome quando, de fato, o meu corpo tiver fome. O que nós precisamos entender? E nós conversamos muito sobre isso no Peso Feliz. Nutrição é um ato de dignidade. Então, nós precisamos evitar rotular os alimentos como bons e ruins. A gente precisa focar no nosso cuidado integral. O nosso corpo merece alimentos que nutrem, que nos gerem vitaminas, minerais, não que confunde o nosso apetite. É claro que cada escolha nossa precisa ser consciente, saudável e fortalecer o nosso bem-estar. Vamos aí a um resumo geral e a um plano de ação. Identifique os ultraprocessados.
Olhe as embalagens, leia os rótulos. Priorize alimentos minimamente processados. Um exemplo de um alimento minimamente processado é o pacote de arroz do mercado, é o pacote de feijão. Reestruture o ambiente e os horários de comer. No ambiente da sua casa, deixe à sua disposição o máximo de comidas saudáveis. Evite deixar excessos de guloseimas dentro da sua cozinha ou exposto na sua sala ou até mesmo na sua bolsa ou no seu ambiente de trabalho. Use o conhecimento para vencer a culpa e vencer também toda essa ideia errada sobre alimentação que provavelmente a maioria das pessoas tem, ok? Então, a culpa não é nossa, é do produto quando se trata de ultraprocessados. Cultivemos a autocompaixão e a dignidade em cada uma das nossas escolhas. Eu te convido a continuar a sua jornada comigo e com a minha equipe no Peso Feliz. Aqui no canal, onde você está assistindo esse vídeo, há conteúdos gratuitos, aulas, playbooks, feitos com carinho para te ajudar e te apoiar. Você está vendo aí na sua tela o QR Code do nosso site oficial Peso Feliz. Eu espero você numa próxima aula ou num próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Apoie o nosso trabalho. Siga o nosso canal, compartilhe, divulgue essa boa informação. Você também pode deixar os seus comentários aqui embaixo para que a gente possa ir melhorando os conteúdos e a forma de divulgá-lo para você e para todas vocês que estão aí como seguidoras, apoiadoras e aluna do Peso Feliz. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.